irei comentar sobre o fluxograma de processo da produção da bebida de kombucha. Eu estou aqui com um capítulo de livro no qual esse capítulo é sobre a bebida do kombucha, ou kombucha drink, no caso aqui em inglês. Esse capítulo, o autor traz toda uma revisão de literatura. Eu não tenho um livro completo, mas eu disponibilizei esse capítulo, salvei lá no meu drive e vou disponibilizar a referência bem abaixo do vídeo. Aqui ele traz a questão histórica, eu pretendo mostrá-la depois. Eu já até fiz um vídeo no qual eu comento sobre a história do kombucha, mas esse tópico desse capítulo, que é o Brewing Technique, que é a técnica da fermentação, a técnica de preparar a bebida, é bem interessante porque aqui ele traz um fluxograma de todo o processo para produzir uma bebida de kombucha. E isso é bem interessante. Aqui no caso está em inglês, mas eu pretendo fazer essa figura, traduzir essa figura e colocar em português. E é bem interessante que a gente vê cada ponto, cada etapa desse processo de produção. Esse fluxograma foi montado baseado, seguindo o método do artigo desse pesquisador, Jaya Balan, de 2014. Ele fez um artigo, ele pesquisou, e esse fluxograma é baseado no processo dele. No processo dele, ele sugere o uso de 50 gramas de açúcar, sacarose ou sucrose para adoçar o chá. Hoje a gente normalmente utiliza quantidades maiores. Isso pode afetar as quantidades finais de acidez e de álcool. Então, tá aí um dos motivos da questão do teor alcoólico do kombucha. A quantidade de açúcares que a gente utiliza ao longo do processo que serão fermentados vai impactar na quantidade de ácidos e de teor alcoólico. Então, eu vou tentar dar um zoom aqui para mostrar melhor esse fluxograma. Eu não sei como que está aqui. Ok, só chegar um pouco para cá. Então, ver se eu consigo aumentar ainda mais. Opa, isso mesmo. Aqui. Então, pronto. Aqui, o início do processo, ele pega água num vaso ou num tanque de aço inox. A primeira etapa é a questão da fervura. Ele adiciona açúcar e depois ele vai adicionar as folhas ou os saquinhos de chá. Nesse fluxograma de processo, sugere a fervura e a ebulição com agitação por 5 minutos. E depois ele vai remover as folhas do chá e abaixar essa temperatura. Lógico, dependendo do volume, isso é mais fácil ou mais difícil de se fazer. E se for pensar num processo industrial, necessitaria equipamentos para isso, como trocadores de calor, enfim, ou um tanque aquecido em vez de fazer na panela. Mas também dá para fazer na panela. E depois de remover as folhas e baixar a temperatura ambiente, ele transfere para um frasco estéreo. Aqui ele transferiu para um becker de boca larga, visto que a área superficial é importante, já que ali vai se formar um scoop. Então ele transferiu para um becker de boca larga. Ele adicionou um pouco do kombucha preparado anteriormente. Aqui ele até coloca vinagre, mas não é legal. A gente hoje já sabe que não se deve adicionar vinagre no preparo do kombucha. E o ideal é adicionar a bebida preparada anteriormente. Por quê? Esse pH inicial dessa solução até agora, o momento, é para ficar menor que 4,6. E aí sim ele vai adicionar aqui um scoop formado na fermentação anterior. Ele até chama de scoop filho. E aí sim ele cobre aqui essa vasilha com papel toalha e deixa fermentando ao longo de 8 a 15 dias. Ele não cita a temperatura, mas é temperatura em torno entre 18 e 28 graus, se eu não me engano, citado no texto, que seria a temperatura ambiente. E aí, aqui tem uma etapa no qual ele observa o crescimento de um novo scooby, de um novo biofilme do kombucha. E aí, aqui tem uma parte que experimentar periodicamente, usando, aqui ele fala uma colher estéreo, para poder beber e ver como está o paladar dessa bebida. Então chega a hora que, na hora que a gente identifica que está aceitável
o paladar, a gente retira esse scooby que se formou, retira o scooby, e aí ele tem uma etapa aqui que eu achei muito interessante, que é deixar decantando e depois engarrafar. Isso é muito interessante, porque na hora que a gente decanta, vai tirar a sujeira. Ele sugere que aqui que já poderia passar para garrafas estéreis e tampar, e aí a gente teria a bebida kombucha, ou aqui uma etapa de decantação para poder limpar a bebida, que é o que eu pretendo testar a partir de agora. Eu estou preparando um kombucha e eu pretendo fazer essa etapa de decantação e depois engarrafar. Então esse é um diagrama ou um fluxograma da produção da bebida de maneira geral. Aqui não tem as quantidades, mas tem todas as etapas.